Queridos alunos, boa tarde, boa semana. Espero que tenham descansados e começamos a nossa quarta semana do PET 3. Vamos lá? Nessa semana, nós vamos estudar histórias em quadrinhos, os gibis, revistinhas, né? Então, vamos lá. Quando fala de revistinha, todo mundo sabe que são histórias em quadrinhos, que é diversão, né? Então, Turma da Mônica, né? Todo mundo conhece, quase todo mundo gosta, a grande maioria gosta. E histórias em quadrinho. Eu coloquei para vocês aí uma definição. Nem acredito que seria necessário, né? Mas eu coloquei, tá assim. Conforme Lannone, de 1994, a melhor definição para o termo história em quadrinho está em sua própria denominação. É uma história contada em quadros, por meio de imagem ou com ou sem texto. É um sistema narrativo composto de dois meios de expressão distintos, o desenho e o texto. O exemplo que eu coloquei aí é bem conhecido, o Cascão conversando com a Mônica, né? Tem também um outro do Chico Bento conversando com a professora. Então, são quadrinhos bem conhecidos. Nós temos também nas histórias em quadrinho, além dos balões, nós temos também as onomatopeias. As onomatopeias, eu coloquei aqui também a definição. Onomatopeias. Para compreender uma história em quadrinho e tirinha, precisamos ler não só seu texto, como também as suas imagens, ícones, balões, quadros, recursos visuais. Enfim, todos esses elementos que fazem parte de sua estrutura e que, em conjunto, dão sentido à narrativa. As onomatopeias imitam um som através de um fonema ou palavra. Podem ser ruídos, gritos, canto de animais, sons da natureza, barulho de máquinas, o timbre da voz humana, entre outros. Exemplo, bum. E aí nós temos do lado as onomatopeias mais usadas, tá? Então eu deixei para vocês também 2 links de vídeos que vocês poderão ouvir de outras pessoas essa explicação a respeito de quadrinhos e onomatopeias. Deixei também o link da professora Carol, do blog da professora Carol, para que você assista como se cria uma história em quadrinho, como essas situações são vividas dentro da criação de uma história em quadrinho. E aí eu espero que você visite. Deixei aqui para você uma atividade com história em quadrinho. Trabalhando com tirinhas. Aí nós temos o Chico Bento com a professora. Ele fala assim: professora, a senhora vai castigar pro alguém alguma coisa que eu não fiz? E a professora toda solista fala: claro que não, Chico. E aí ele abre um sorriso, né, todo alegre. E ainda bem, professora, porque não fiz a lição de casa hoje. E ela regala o olho, né? Chico Bento espertinho, né? Então vamos às atividades. Número 1. Além do Chico Bento, quem é o outro personagem do texto? Temos aí 4 opções: supervisora, diretora, professora ou eventual. E aí você escolhe a alternativa correta. Número 2. No primeiro quadrinho, qual é o sentimento de Chico Bento? Ele está feliz?
Ele está triste? Ele está surpreso ou ele está com medo? Então, olhando para a carinha do Chico Bento, né, aí no desenho, você vai ver qual é a expressão dele. Número 3. Onde acontece a cena em que Chico Bento está? Onde ele está nessa cena? Em casa? Na rua? Na sala de aula? Então, né? Número 4. O assunto principal do texto é a amizade com a professora, o cumprimento com o dever de casa, a esperteza de Chico Bento ou a educação de Chico Bento. Então essa é a tarefinha para o dia de hoje. Pequenininha, facinha, só para que você tenha uma intimidade a mais, né, com a revistinha. Então, tá aqui a atividade de português para a aula de hoje. Eu espero que você tenha em casa uma revistinha. Vou enviar para vocês algumas revistinhas para que você leia e tenha aí um maior contato com a revista. Em sala de aula, com certeza, nós faríamos isso, né? Nós teríamos uma leitura, né? Iríamos discutir as onomatopeias, né? E outras atividades que provavelmente faríamos. Mas hoje o que nós temos para a história em quadrinho é isso. Então, para a aula de hoje é só. Bom trabalho. Até mais.